Olá, bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Faremos a questão do Banco do Brasil, da Sesgran Rio, de 2015. Vamos fazer a leitura. Aldo, Baldo e Caldo resolvem fazer um bolão para um concurso da Mega Sena. Então tem três pessoas, né? Aldo contribui com 12 bilhetes. Baldo com 15 bilhetes e Caldo com 9 bilhetes. Eles combinaram que, se um dos bilhetes do bolão fosse sorteado, o prêmio seria dividido entre os três proporcionalmente. A quantidade de bilhetes com que cada um contribuiu. Né? Então, proporcionalmente, quem ganharia mais seria o Baldo e menos o Caldo dentro desse bolão, tá? Caldo também fez uma aposta fora do bolão e, na data do sorteio, houve 2 bilhetes ganhadores, sendo um deles o da aposta individual de Caldo e o outro um dos bilhetes do bolão. Qual a razão entre a quantia total que Caldo recebeu e a quantia que Baldo recebeu? Então veja bem, nós temos duas situações, uma dentro do bolão e uma fora do bolão. Dentro do bolão temos 3 pessoas, Aldo, Baldo e Caldo, cada um com um certo número de cotas do bolão. E Caldo ganhou fora do bolão. Então Caldo ganhou metade do prêmio, mais uma certa quantidade proporcional ao número de cotas que ele comprou no bolão. Tá? Então vamos resolver a primeira questão relacionando ao bolão, tá certo? Então, com relação ao bolão, cada um comprou uma certa quantidade de cotas. No caso, Aldo comprou 12, Baldo comprou 15 e Caldo comprou 9. Então, P seria a quantidade de dinheiro de cada cota. Então, vamos supor que esse P fosse 1.000. Então, Aldo ganharia dentro do bolão 12.000, Baldo 15.000 e Caldo 9.000. Isso dentro do bolão. A gente está trabalhando só dentro do bolão primeiro. Tá? Então nós temos um total de 36 cotas. Tá? Então 12 mais 15 dá 27. 27 mais 9 dá 36. Então 36P. Então são 36 vezes cada cota. Isso dentro do bolão. Agora vamos calcular a razão dentro do bolão. Então, dentro do bolão, a razão de Aldo é 12 cotas, por 36 cotas. Então, cancela o P, fica 12 por 36, divide 12 por 12 dá 1, e 36 por 12 dá 3. Então, essa é a razão de Aldo dentro da cota. Ele ganha 1/3 da cota, tá certo? No caso Baldo, a razão dele é 15, 15 cotas para 36 cotas. Então cancela o P, fica 15 por 36, dividindo 15 por 3 dá 5, dividindo 36 por 3 dá 12. Então isso daqui é a razão recebida por Baldo. E Caldo recebeu 9P sobre 36P, cancela o P, fica 9 por 36, divide 9 por 9 dá 1, 36 por 9 dá 4. Então essa é a razão de Caldo dentro dentro do bolão, tá certo? Então isso aí são razões dentro do bolão, isso precisa ser bem especificado. Porque o que o problema quer é total, em relação ao prêmio total. Mas a gente vai resolver isso ao longo da questão. Tá? Então, primeiro a gente tem a razão de Aldo, Baldo e Caldo. Dentro do bolão é 1/3, 5 sobre 12, 1/4. Tá bom? Então, o que acontece fora do bolão? Bem, fora do bolão nós não temos 3 participantes. Somente um participante, que é o Caldo. Então, Caldo, a razão dele fora do bolão é 1. Por quê? Porque só tem uma cota. Chama de P em vez de P para não confundir com a cota dentro do bolão. Então, fora do bolão, ele recebe tudo. Então, ele recebe 100%. Então, 100% é 1.
Só que eu quero saber a razão total dele. Então a razão total seria dentro do bolão e fora do bolão. Então, se eu fizer o total de caldo, eu tenho que considerar a fração que ele recebeu dentro do bolão, que é 1/4. Ele recebeu 1/4 do bolão. E ele recebeu 1, que é 100%. É 100 sobre 100, né? 100% fora do bolão. Então, quando eu faço essa soma, eu consigo 5/4. Veja, essa razão, 5/4, ela não é em relação a um total do prêmio, tá? Em relação às duas partes separadamente, dentro do bolão e fora do bolão. Por isso deu maior do que 1, tá? Porque 1/4 dentro do bolão e 1 fora do bolão. Por isso que deu maior que 1. Se você fizer a divisão de 5 por 4, dá, se eu não me engano, 1,25. Não era para dar em relação ao total, mais do que 1. Mas como ele recebeu uma parte inteira igual ao bolão todo, né? Que ele, no caso, ele tem metade do prêmio, mais 1/4 do bolão. Então, em relação ao bolão, ele recebeu 5/4, tá? Então, cuidado com isso daí. Agora, qual seria a razão final? A razão final que é pedida na questão é quanto o caldo recebeu e quanto o baldo recebeu. Então, o que caldo recebeu foi 5/4. Novamente, em relação ao bolão, né? E o baldo recebeu 5 sobre 12, tá? E dessa maneira eu preservo o numerador 5/4 e multiplico pelo inverso do denominador. Então acaba cancelando 5 com 5, vai ficar 12 sobre 4, que foi o que sobrou, e dá 3, que é a resposta, que é o item E. Tá? Essa maneira que eu fiz é bastante abstrata, porque eu usei letras, um monte de letrinhas, né? Eu também utilizei razões em relação ao bolão primeiro e depois fora do bolão, e pode ser um pouco confuso, mas tem outra maneira bem mais fácil de fazer. Eu não quero fazer só de uma maneira, porque tem problemas que pode ser que dessa maneira que eu fiz fique mais fácil de entender, e tem problemas que na segunda maneira que eu vou mostrar agora para você de fazer fique mais fácil de entender. Aí vai depender do problema, é claro, né? Então saber fazer um problema de mais de uma maneira é melhor. Então vamos lá, fazer a segunda maneira. Então dessa segunda maneira nós vamos atribuir um valor abstrato para o prêmio da loteria, tá? Um valor baixo para facilitar alguma divisão, possivelmente que temos que fazer. E um valor par, né? Porque a gente vai ter que dividir por 2, né? O prêmio é dividido igualmente entre o pessoal que está na cota e quem está fora da cota. Então, o valor abstrato que eu vou escolher é de 7.200, mas podia ser outro valor, tá? Pode ser 5.000, 10.000, 1 milhão, o que você quisesse. Vai ser que é um valor baixo para um prêmio da Mega Sena, mas tudo bem. Então, esse valor de 7.200, ele é dividido para dentro da cota. Vou botar aqui 3.600. Eu vou tirar aqui o cifrão e a vírgula para a gente andar mais rápido. 3.600 dentro da cota e 3.600 fora da cota. Então aqui é dentro da cota e fora da cota. Tá bom? Então se dentro da cota eu tenho 3.600, eu tenho que dividir para aldo, baldo e caldo. Sendo que eu tenho 12 bilhetes de aldo, 15 bilhetes de baldo, né? E 9 bilhetes de caldo, que dá um total, que a gente já fez essa conta antes, de 36 bilhetes. Então isso vai ter que ser dividido em 36 partes iguais, tá? E no caso, cada parte dessa vai ter que ser 100 reais. Então significa que baldo ganhou 15 vezes 100 reais. Isso vai dar R$1.500. Então ele ganhou R$1.500. Agora, quanto é que ganhou o caldo dentro da cota? Dentro da cota ele ganhou 9 vezes 100. Opa, 9 vezes 100. E a gente vai somar com o prêmio que ele ganhou fora da cota, que no caso foi 3.600. 3 vezes 100 é 900. 900 mais 3.600 é 4.500. R$4.500. Então, o problema pergunta qual a razão entre a quantia total
que Caldo recebeu e a quantia que Baldo recebeu? Bom, é só você dividir C por B. Ou seja, 4.500 por 1.500. 1.500 vezes 3 dá 4.500, tá? Então isso aqui vai dar 3. Exatamente o item é como foi na primeira maneira de fazer. Veja que é bem mais simples quando você atribui um valor do que você trabalhar com letrinhas, né? E separar em dois problemas, né? Dentro da cota e fora da cota. Aqui também houve a separação, se você pensar bem, né? Esse cálculo aqui é feito dentro da cota e esse cálculo aqui fora da cota. Mas eu não fiz razões como fiz na maneira anterior. É bom saber resolver um problema desse de mais de uma maneira, tá, pessoal? Essa maneira é a maneira direta. É a que você provavelmente usaria no concurso público, o assunto. Então esse é o nosso vídeo de hoje, pessoal. Até a próxima aula.